poucos amigos íntimos, amigos que pensam como você, princípios e valores. Não coloque expectativas em pessoas. Pare de reclamar. Pare de dar ouvidos a quem reclama. Seja íntimo de Deus. Nada é do nada. Eu aprendi algumas coisas na vida que tudo tem uma explicação. Nem sempre a gente consegue ter essa explicação de forma imediata, mas quando a gente entende o porquê, fica muito mais fácil de corrigir coisas que precisam ser corrigidas. Milagre você deixa acontecer. Como é que vai acontecer? Eu não sei, eu só sei que eu vou contar essa história depois que acontecer. O quê é do homem, o como é de Deus. Se você se preocupar demais com o como, você está entrando naquilo que não é seu, você está entrando naquilo que é de Deus. Só que definir o seu o quê exige fé, e fé exige foco. Você está percebendo que quando você sabe o seu o quê, além de ter certeza e convicção daquilo que faz sentido para você, você precisa de foco naquilo. Porque se você perder o foco, você perde a fé. A fé é alimentada pelo foco. A fé é algo espiritual, mas o foco é algo emocional. Significa que no meio do caminho, para o milagre acontecer na sua vida, algumas coisas podem acontecer, não para abalar a sua fé, não para diminuir o poder de Deus, mas para tirar o seu foco. E é sobre isso que eu quero te alertar. Algumas coisas importantes para você manter o foco. Então anota aí: blindar a mente. E para blindar a mente, item 1, você precisa de poucos amigos íntimos. Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo singular, não é plural não, mais apegado que um irmão. Se você tem muitos amigos íntimos, esses amigos têm necessariamente com você intimidade. São todas as falas que eles lançam contra você, que o mundo lança contra você, que você acredita? Não, mas são falas vindas de pessoas íntimas. Você sai na rua, pega o seu ônibus, o seu carro, estaciona o carro, desce do ônibus e encontra alguém que você nunca viu na vida, e esse alguém começa a lançar palavras ruins sobre você, começa a depreciar a sua imagem. Você olha para a pessoa e fala: nunca nem vi, nem te conheço. Você passa e vai embora. O dia todo passou, você trabalhou, fez o que você tinha que fazer, você chega em casa e nem lembra de contar o que aconteceu para as pessoas que você conhece. Por quê? Faz diferença. Aquela pessoa que falou mal de você, você nem conhece. Agora você chega em casa e a pessoa que você ama, talvez o seu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, seu filho, lança contra você as mesmas palavras. Peraí, algo diferente aconteceu dentro de você. Você foi para o quarto chorar, talvez. Você ficou triste. Por que você levou a sério uma palavra lançada por alguém que você ama e não levou a sério a mesma palavra lançada por um desconhecido, uma pessoa que você nunca viu? Porque você deu para a pessoa que você ama a chave para ela acessar suas emoções. E qual é a chave que alguém usa para acessar suas emoções? Intimidade. Você não pode deixar de amar as pessoas, mas não precisa dar intimidade para todo mundo que você tem que amar. Então tenha poucos amigos íntimos, porque muitos amigos íntimos têm acesso às suas emoções, e quando ele acessa a sua emoção, ele pode tirar da sua emoção o seu foco, porque se fé é espiritual, foco é emocional. E se você perder o foco, você perde o quê? Muitos amigos íntimos vão tirar o seu foco. Segunda chave, que aí está relacionada à primeira: quem são esses amigos íntimos? Porque eu sei que eu preciso de poucos amigos, mas quem? Não pode ser qualquer um. Eu tenho que saber selecionar. 1 Coríntios 15, 33. Está tudo na Bíblia, tá? Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Existe uma outra tradução que diz: as más companhias corrompem
os bons costumes. E nessa versão que fala que as más companhias corrompem os bons costumes, é uma versão que diz que companhia é aquilo que eu tenho como relação de quê? Intimidade. Então a gente volta para aquela chave anterior. Tenha poucos amigos íntimos, mas agora quem são esses poucos? Pessoas com princípios e valores semelhantes aos meus. Quando o seu como é executado por causa das suas emoções, ele é o quê? Imperfeito. Quando ele é feito por Deus, ele é perfeito. E foi feito na sua vida. E quem é que vai contar essa história? Você. Só que você precisa permitir. E para permitir, hoje mesmo você já vai fazer uma lista de pessoas que não podem ser amigos. Se essa lista é grande, é escolha sua. Você que escolheu ser amigo de um monte de gente. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Um adulto só pode ser ferido em suas emoções se ele permitir. E ele permite por falta de conhecimento. Aí um adulto ferido não pode fazer escolhas que geram consequências permanentes. Por quê? Porque ele vai fazer escolhas com base na sua dor. Então, antes de fazer uma escolha que gera uma consequência permanente, cure as suas dores. Um amigo íntimo, ele entra na sua casa, senta no seu lugar, abre a sua geladeira, não precisa pedir. Quantos amigos assim? Pouquíssimos. Mas você pode receber visita na sua casa? Pode. Você entendeu a diferença de visita, colega e amigo? Amigo íntimo, poucos amigos. Muitos amigos vai te levar para a ruína, vai tirar do foco. E quem são os poucos amigos? Aqueles que são o oposto da má companhia. As más companhias corrompem os bons costumes. Você entendeu que vai corromper quem já tem bons costumes? Vai corromper pessoas o quê? Convictas, fortes naquilo que é o certo. Não vai corromper o bobinho, gente. O bobinho já foi corrompido antes. Andar com gente que pensa diferente de você vai fazer você pensar diferente. Você vai lá e apresenta Jesus para a pessoa. Se ele não aceitar, você volta. Não fica muito tempo, não. Vocês me entenderam? É nesse lugar que você arruma os seus bons amigos. Pessoas que pensam como você. Perfeitas? Não. Mas que tem momentos perfeitos. E que olha a imperfeição e se arrepende. Que o erro não é uma rotina, não é uma regra, é um desvio. E é percebido. Os nossos filhos, por exemplo, não querem pais perfeitos, eles querem pais honestos. E pais honestos não são aqueles que não erram. São aqueles que reconhecem o erro de forma rápida, perdoa de forma rápida. Quando você honra alguém que merece honra, a consequência é imediata. Quando você não se arrepende, a consequência também é imediata. A vida que você está vivendo hoje é fruto de tudo que você escolheu, sem saber o que você talvez deveria saber para fazer as escolhas certas. Tenha poucos amigos íntimos para não perder o foco. Quem são esses amigos íntimos? Pessoas que têm princípios e valores semelhantes aos seus colegas podem pensar o que quiser, seus amigos têm que acreditar no mesmo Deus que você acredita. Então imagina você num grupo do WhatsApp onde tem um monte de gente falando de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e você não pode, porque você sabe que não pode. Mas você está ouvindo, a sua mente começa a considerar. Você não precisa fazer o errado, você só pode considerar o errado, já perdeu o quê? O foco. Poucos amigos íntimos, esses amigos têm que pensar como você. Próximo. Não coloque suas expectativas em pessoas. Salmos, capítulo 62, versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. De quem? De Deus. Eu espero em quem? Em Deus. Tá, seu marido pode fazer algo? Pode. E é um bônus, é um plus, isso é sensacional. E você pode fazer? Pode. Seu chefe, você pode ter? Sim, mas não coloque toda a sua expectativa em homens. Pare de reclamar. Tem gente que acha que reclamar é, meu Deus, eu me sinto bem, Márcio, reclamando. Eu gosto de reclamar e tal. Você não reclama, você está despejando nas pessoas a sua dor. Ou você contagia as pessoas com a sua esperança, ou você contamina com a sua dor. Não tem como ser indiferente a isso. Não tem como passar pela sua vida, pelo planeta, sem interferir na vida das pessoas. Agora, se você reclamar, você está despejando a sua dor nas pessoas. Pare de reclamar. Onde é que está na Bíblia? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para
convosco. Agora vamos só entender esse versículo. Em tudo dai graças, em outras palavras, em nada encontre argumentos para o quê? Reclamar. Agora tudo acontece do jeito que você quer? Então, além de parar de reclamar, é importante que você pare de dar ouvidos a quem reclama. Ô Márcio, mas lá no meu trabalho as pessoas me procuram para reclamar, eu acho que eu tenho um dom. Eu tenho certeza que você tem um encosto. O povo te procurar para reclamar e você acha que é dom. Isso traz peso para a sua vida. Isso não é de Deus. Porque quando alguém te procura para reclamar de algo ou de alguém, ele não quer a sua ajuda, ele quer encontrar em você um aliado. Quando a sua mãe te liga para reclamar de alguém que ainda mora com ela quer que você fique do lado dela quando aquilo que ela acha que vai acontecer, aconteça. Quando acontecer, ela diz: filha, aconteceu, você está do meu lado, não dá? Pronto, quantos filhos que odeiam o pai porque ouviram o pai numa versão contada pela mãe que separou do pai? Estão entendendo? Quantas pessoas no seu trabalho que te procuram na segunda-feira? E aí, tudo bem? Como é que foi seu final de semana? Legal. Você ficou sabendo? Não estou sabendo. Sério que você não ficou sabendo? Sério? Ele botou no grupo do WhatsApp. Ele apagou, mas eu dei print. Fuja de pessoas que dão print. O rei do print, ele é especialista em reivindicar direitos. Ele guarda uma ofensa, ele guarda uma acusação, porque ele diz: quando eu sair da empresa eu vou usar isso para danos morais. Ele não quer justiça, ele quer vingança. Justiça é querer de volta aquilo que foi tirado de você. Vingança é querer que quem tirou de você sinta o que você está sentindo. Isso não é de Deus. Abra mão da vingança e busque justiça se é necessário, mas não perca o foco. Poucos amigos íntimos, amigos que pensam como você, princípios e valores. Não coloque expectativas em pessoas. Pare de reclamar. Pare de dar ouvidos a quem reclama. E para fechar, seja íntimo de Deus. Porque a gente acredita em recomeços, porque a gente acredita em ressurreições, porque a gente acredita na possibilidade de você refazer sua vida, porque a gente acredita na reinvenção da sua história e porque a gente acredita que é possível você renovar o seu espírito para continuar lutando pela vida. Pela ideia de que a vida não está pronta, de que a história de ninguém aqui hoje está definida. O que você está fazendo é vivendo um momento que não necessariamente pode ser bom, mas que seguramente ele não precisa se concretizar e definir toda a história da sua vida. Você pode se refazer, você pode se reinventar, você pode renovar o seu coração para o enfrentamento de situações, de momentos que são difíceis e que você não gostaria de estar vivendo. E fazemos tudo isso porque sei que é difícil. A reinvenção é muito difícil. Você renovar o teu coração é difícil. Todos os caminhos são difíceis. Mas nós fazemos isso baseado sempre com o chão da graça e do amor. Eu não tenho que refazer a minha vida por uma obrigação. E Deus é um grande Big Brother que está lá no céu com um caderno na mão só. Não conseguiu refazer. Ponto negativo. Não conseguiu se renovar mais um domingo, pois mais um ponto negativo. Porque parece que a gente está na luta de tentar algumas coisas e Deus está no céu só anotando as nossas falhas. Não, nós fazemos isso no chão da graça e do amor. Exatamente porque é o Você não conseguiu? Então refaz. Então recomeça. Porque Deus nunca se cansa dos nossos novos começos, foi isso que eu aprendi. Porém, muitas vezes é difícil acreditar nisso. Acreditar em renovo, acreditar em reinvenção, acreditar em recomeçar algumas coisas pode ser uma tarefa bastante difícil. Porque existem momentos da nossa vida que os dias ficam absurdamente nublados e essa neblina é densa, a gente não consegue enxergar as coisas muito ali para frente. A gente até ouve algumas coisas, mas a gente não escuta. A gente ouve como um exercício mecânico, mas a gente não escuta, que é um exercício espiritual, de colocar dentro do nosso coração algumas verdades e a partir delas conseguir viver e a partir delas de fato conseguir mudar. Às vezes as nuvens que impedem os nossos olhos são tão
pesadas que a luz até tenta atravessar, mas a neblina impede. Até a luz se esforça para mostrar para a gente um caminho, mas a densidade do problema, a densidade das nossas questões são tão pesadas que a luz não consegue passar. E em dias assim, em períodos assim, o nosso coração fica extremamente abatido, cansado, e olhamos para a vida sem muitas perspectivas, sem muitas possibilidades para encararmos o dia de amanhã. Talvez você fez um planejamento financeiro muito legal para fazer a viagem dos teus sonhos com a tua família, e aí o desemprego bateu na tua porta, e aquele dinheiro guardado para fazer a viagem tão sonhada vira arroz com feijão. Você fez o planejamento, você foi muito organizado, aí lá do outro lado do mundo dá um problema na bolsa asiática, e isso reflete aqui, e o teu plano de materializar alguma coisa vai por água abaixo, e você fica extremamente frustrado. Você pode estar aqui hoje ser um motorista absurdamente prudente, não tem nenhum ponto na carteira, nunca foi multado, nunca nem arranhou o carro, mas uma noite você está andando, do outro lado tem uma pessoa irresponsável que bebeu todas, está dirigindo absurdamente embriagado, perde o controle do carro e dá de frente com o teu carro, e isso pode trazer inclusive problemas físicos para a tua vida. Você estudou, fez todos os cursos possíveis, foi atrás, trabalhou o teu currículo, mas o emprego que você tanto queria ficou na mão de uma pessoa que é namorado do sobrinho, do tio da pessoa que escolhe o indicado. E aí de repente você olha para a tua vida e diz, quer dizer que tudo isso que eu fiz não valeu a pena. E a gente começa a olhar a vida da maneira mais terrível possível, porque é muito difícil lidar com as injustiças. Dou esses 4 exemplos, poderia dar mais uns 50 de possibilidades, de dificuldades que todos nós enfrentamos na vida. Situações como essa podem gerar em nós aquilo que, sabe, aquele sentimento de que a noite é inútil, aquele sentimento de noite não é um período, sem noite é aquele coisa que se instala, que sufoca, que abafa e tira de nós e oprime o nosso coração. É a noite da inutilidade, períodos da nossa vida que a gente olha e fala, cara, isso não faz o menor sentido, que período inútil. Eu nunca, nos meus piores pesadelos, imaginei viver o que estou vivendo, que coisa mais inútil. E períodos assim nos fazem questionar a fé. Porque dependendo de onde você veio, de onde você iniciou a tua caminhada de fé, talvez você recebeu a proposta de que fé em Deus é exatamente não viver as noites da inutilidade, porque Deus vai sempre jogar o sol e a tua vida vai ser para frente, sucesso o tempo todo e alegria, full time, e você vai e toca a vida para frente. E aí de repente vem a vida e fala, opa, não é assim não. O exame deu ruim, o desemprego chegou, a crise financeira está aí e o teu carro está batido. E aí a gente questiona o quê? A aleatoriedade, o acaso da vida? Não, a gente questiona a fé. E a questão está onde? Na fé em si ou na proposta que nós aceitamos sobre fé? Que vantagem que leva então? Fé. Porque fé não é fazer com que tudo dê certo. Fé é continuar mesmo quando tudo dá errado. Você precisa colocar isso no teu coração para que a tua vida de fé não seja aquilo que te culpa. Fé não é você conseguir fazer com que tudo na tua vida dê certo. Fé é exatamente você continuar vivendo, continuar tentando, continuar lutando, exatamente quando tudo dá errado. É exatamente aí que entra a fé. Uma pessoa de fé é o que é? Aquela pessoa que está sempre tudo bem, ela passa o dia na piscina tomando caipirinha. Uma pessoa de fé, não, você não precisa ter fé para fazer isso. Não, a fé entra exatamente quando ela faz sentido e ela se mostra relevante, ela se mostra forte quando as coisas dão errado, e mesmo que elas estejam dando errado, eu não questiono quem Deus é, eu me preparo para enfrentar a vida, porque os problemas não têm a ver com a minha quantidade de fé, meus problemas têm a ver com um fato. Sabe qual é o fato? Que você está vivo. Problema é característica de gente viva, já percebeu? Esse teu coração bombando sangue, essa tua respiração aqui enquanto você me escuta, significa que você tem potencial para ter um monte de problema. Se o teu coração parar, resolve. Os teus, porque da pessoa que está do teu lado, você arranja um outro problema para ela. Não, a vida é exatamente lidar com essas questões difíceis.
de notícias que a gente não quer. Isso não tem a ver com a quantidade de fé, porque fé não altera situações, fé altera nosso comportamento diante das situações. A tua fé não mexe com o mundo, a tua fé mexe com você, para você lidar com o teu mundo. Fé é você abrir o coração, o teu coração, para Deus fazer algo incrível dentro de você, que é você continuar mesmo quando a vida se torna extremamente difícil. Isso é fé. Fé diz respeito à maneira como você responde às perguntas que a vida te faz. O problema da tua vida não diz respeito à fé, o problema da vida diz respeito à vida. Porque não é a quantidade de fé que vai resolver os teus problemas, porque fé não lida com problema, fé lida com o coração. O problema quem é que lida? Você.